Bom, pessoal, nós vamos continuar o nosso estudo de eletrostática, né? Nós já vimos o estudo da carga elétrica, na sequência nós vimos os processos de eletrização, vimos também a força elétrica e, por último, nós estudamos o campo elétrico, né? O campo eletrostático. Na sequência, nós vamos ver a energia potencial elétrica na página 39 do nosso livro didático, tá? Essa energia potencial elétrica é a energia que toda carga possui quando está sujeita a um campo elétrico. Na realidade, o que vai acontecer? Vai-se ter um trabalho para fazer um deslocamento dessa carga de uma posição para outra. Então, esse trabalho que é realizado pela força elétrica, nesse deslocamento dessa carga lá dentro de um campo elétrico gerado por uma outra carga, de certa forma, vai haver uma variação dessas energias que estão armazenadas nessa carga que vai ser deslocada, tá? Então, o trabalho realizado por essa força elétrica para fazer esse deslocamento, ele pode ser calculado desta forma. W da força elétrica, esse W significa o trabalho, que está aí no livro de vocês, o trabalho realizado pela força elétrica, será igual a energia potencial final, ou seja, a posição final, menos a energia potencial inicial. Isso para calcular diante de quê? Dos valores das energias potenciais que nós tivermos. Ou você pode trocar essas letrinhas, se assim ficar melhor, tem outros livros que trazem que esse trabalho, realizado no deslocamento, por exemplo, de uma posição A para uma posição B, será igual à energia potencial final, que é o ponto final B, menos a energia potencial A, que é o ponto inicial, tá? Desse deslocamento. Lembre também que esse trabalho realizado por essa força, ele não depende do tipo de trajetória na qual a carga vai ser deslocada. Depende apenas de quê? Das posições inicial e da posição final. Nós temos duas situações em que nós podemos calcular essa energia potencial. Quando o campo elétrico for uniforme e quando ele não for uniforme. Tá? Aqui nós temos um exemplo, né, das linhas uniformes do campo elétrico. O deslocamento da carga será da posição inicial até a posição final. Então, vai haver o que? Um deslocamento em cima de uma trajetória. Né? Então, vai se percorrer uma determinada medida de comprimento, que será esse deslocamento. Então, quando o campo elétrico ele for uniforme, para você calcular essa energia potencial, você vai utilizar o produto entre o valor da carga que vai ser deslocado, vezes o valor desse campo elétrico, que é uniforme, ele não varia constante, vezes o deslocamento, o comprimento do qual vai ser da posição inicial até a posição final. Já em se tratando do campo elétrico não uniforme, para calcular essa energia potencial, nós já temos a carga que gera o campo elétrico e a carga que será deslocada da posição inicial até a posição final. Para você calcular essa energia potencial, você vai utilizar a constante eletrostática, né, que é o próprio vácuo, vezes o valor da carga que gera o campo Q, vezes o valor da carga que será deslocada nos dois pontos, dividindo isso pela distância desse deslocamento, tá? Que é o valor desse deslocamento. Então, nesse deslocamento do campo elétrico uniforme ou do campo elétrico não uniforme, nós podemos determinar o sinal de energia potencial elétrica, tá? E como nós vamos fazer isso? Existem apenas duas situações. Quando as cargas elétricas tiverem o mesmo sinal, a energia potencial elétrica nesse sistema, nesse deslocamento, ela será positiva, maior que zero. Agora, quando as cargas elétricas tiverem sinais opostos, diferentes, nesse caso a energia potencial ela será negativa. Lembre que nessa situação aqui, como nós vamos levar em consideração cargas com sinais, nós estamos falando apenas do campo elétrico não uniforme,
tá certo? Porque lá nós temos a carga que gera o campo e a carga que será deslocada de uma posição inicial até uma posição final.